quero saber daqui para frente. E quando ele fala cuidar dos vivos, ele quer dizer, vamos seguir o presente. E quando ele fala fechar os poros, ele quis dizer, hey, vamos focar nas nossas metas futuras. Não vamos deixar que problemas periféricos atrapalhem aquilo que nós temos que alcançar no futuro. Vamos fechar os portos para que a gente possa realmente seguir e atingir nossos objetivos. Estou sendo avisado que chegou ao fim. Normalmente, quando eu falo isso nas palestras, o pessoal fala, não é possível, já, tão rápido. Então, quero, só para que vocês aqui, eu fui avisado e está chegando ao fim. Essa espontaneidade me emociona. É bom isso, é bom, faz bem para ela. Eu queria que todos ficassem de pé, por favor. Eu quero ler essa mensagem final, porque nós adotamos como sendo a máxima, o juramento daquelas pessoas que querem quebrar as amarras e alcançar os seus objetivos num tempo que possa aproveitá-los. Eu gostaria que pudéssemos fazer a leitura todos juntos. Vamos lá? Agora, no 3. 1, 2, 3. Ok? Vamos lá. Na vida... Um ótimo dia para vocês. Que Deus abençoe e Chamo aqui a Michele Frota, a coordenadora do núcleo. Por favor, professor, queria que só aguardasse aqui só um instantinho. Ela é coordenadora do núcleo de interação Universidade e Indústria, que vai entregar um kit especial para o nosso palestrante, o professor Walter Nunes. Palmas para a Michele. Alcoa é um lugar incrível para se trabalhar. É conhecida como uma dentre as 30 melhores empresas para se iniciar a carreira. O que vem na universidade não se compara ao que estou aprendendo aqui. A Alcoa é um mundo, e o mundo está na Alcoa. Aqui, nós temos à disposição o que há de melhor em ferramenta de desenvolvimento profissional. Cada estagiário tem o seu gestor, capacitado para proporcionar um desenvolvimento excelente, tendo em vista o nosso modelo de competência. Em saúde, segurança e meio ambiente, nós batemos recorde todos os anos. A Alcoa está espalhada nos 4 cantos do mundo, o que nos permite conversar e aprender com pessoas do mundo todo.
E ainda sobra tempo para o cafezinho. É por causa do reconhecimento do aprendizado dos gestores da segurança do network e do cafezinho que posso dizer: tenho orgulho de ser um estagiário Alcoa. Agradecemos aqui, gente, em nome da FIEMA, aos que acreditaram neste evento. A Vale, a Alumar, a Renosa, a MPX, a SEMAR, a Unicelma, a UIFMA, a UFMA, PSIL, Sistema Mirante, Caixa Econômica Federal, ao Governo do Estado do Maranhão, ao SENAC, ao SESI, SENAI, ao Programa de Desenvolvimento de Fornecedores, Cruz Vermelha e Instituto Evaldo Lodge, o IEL, e aos mais de 1.600 alunos inscritos. Claro, parabéns a vocês também. Bom, agora nós vamos ter 10 minutos de intervalo, bem rapidinho, para a gente saborear um delicioso lanche. E aí eu vou esperar vocês aqui de volta, que ainda tem muita coisa boa por vir. Colega de profissão, Gesael Marques. Faltou um item aí, né? E amigo de Carol Carvalho. Oh. Aê, muito bem. Companheira Carolzinha, obrigado. Chegou a hora do show começar. Obrigado também, pessoal da FIEMA, em especial o pessoal do Instituto Evaldo Lodge pelo convite. É o segundo ano que eu faço parte deste evento. E obrigado também a todos vocês que tomaram essa atitude de estar aqui. Eu peço uma salva de palmas para vocês, não para mim, para vocês, por favor. Quando se participa de um evento desse, quando se participa de um curso, eu, por exemplo, costumo ouvir muito isso nos cursos em que eu ministro de comunicação e oratória. E adoro ouvir, principalmente depois de algum tempo, quando as pessoas chegam para mim e dizem assim: professor, e eu não gosto de ser chamado de professor. Aí dizem professor, eu até adoro o jeito que a gente é tratado no IEL, né? Eles dão outra denominação, o facilitador. Aí eu acho maravilhosa essa palavra. Professor, depois do curso que eu tive com o senhor, eu mudei. Essa palavra é legal, eu mudei. Mudança. Quando a gente passa por um evento desse aqui, a gente não pode ser mais o mesmo. Mas por que as pessoas mudam, gente? As pessoas mudam porque elas passam a conhecer novos processos. Elas passam a ter novos conhecimentos. E elas submetem esses conhecimentos a um julgamento. Elas entendem, elas julgam, elas questionam, e se aprovados esses conhecimentos, elas os aceitam. E ao aceitar esses novos conhecimentos, as pessoas, elas imprimem um novo hábito de vida ou novos hábitos de vida. Elas se inserem em novos grupos de relacionamento e elas tomam novas atitudes. E essas novas atitudes trazem evolução, pessoal ou profissional. Prestem atenção na palavra que está em caixa alta. Diga para mim qual é? Muito bem, atitude, gente. Qual é o primeiro passo para quem quer mudar alguma coisa, seja lá o que for na vida? Qual é o primeiro passo? Vamos lá? Muito bem, tomar uma atitude, gente. Agir, portanto, é o primeiro passo para você mudar. Mas o que é atitude? Essa palavra que está tão no vocabulário do jovem, né? A gente vê em televisão, aí tem um desfile de moda, a pessoa fala: fulano entrou na passarela com atitude, tem que ter atitude. Mas eu trouxe um esquema lógico aqui que eu acho interessante para essa palavrinha. Atitude é o quê? Olha só, eu tenho consciência da situação. Pronto. Eu estou numa situação, eu tenho consciência dessa situação. Eu tenho um sentimento em relação a essa situação. Eu gosto da situação ou não? Eu estou satisfeito com o meu status quo? Eu quero mudar? Muito bem. Então eu tenho as minhas tendências de reação. Se eu não gosto, eu vou querer mudar. E aí é o que eu falei para vocês. Agir é o primeiro passo para a mudança. Dentro desse pensamento, eu proponho um desafio a vocês
nesta manhã, eu desafio que vocês não saiam daqui os mesmos. Não se permita sair de um evento deste a mesma pessoa. Mude. E mude para melhor. Eduardo Galeno diz que nós somos o que fazemos, mas somos principalmente o que a gente faz para mudar aquilo que a gente é. Então, mude. Nós vamos falar sobre comunicação, o ato de se comunicar. Para você ser um bom comunicador, eu já vou deixar aqui a primeira nota mental, talvez a única hoje. Anote aí na sua mente. Preste atenção nessa frase e toda vez que você tiver uma oportunidade na vida, lembre-se dessa frase. E eu quero que vocês falem junto comigo. Vamos lá? Nunca perca a chance de se manifestar. Mais uma vez, gente. Nunca perca a chance de se manifestar. Por que comunicar-se bem é essencial nos dias de hoje? Por quê? É fato incontestável que nós dedicamos uma boa parte do nosso tempo, pelo menos o nosso tempo ativo, tentando nos comunicar. Seja ouvindo, seja falando, seja lendo ou escrevendo. E notem que no topo da lista está o quê? Ouvindo. Ao contrário do que muita gente pensa, ouvir representa 40% da nossa habilidade de ser um bom comunicador. Ouvir, saber ouvir o próximo. Um bom comunicador tem a capacidade de ouvir. Até porque falar bem não significa comunicar bem. Tem gente que tem um vocabulário extenso, tem gente que fala muito bem, sabe se expressar, mas olha só, não sabe se comunicar. Até porque comunicar, na origem etimológica da palavra, significa algo mais ou menos como tornar comum, algo comum, ação comum. Se eu tenho barreiras na minha maneira de comunicar, eu não estou tornando a minha informação comum. Um advogado chega e diz: Mister, busquem fluxo salutar, de acordo com o que emana do Poder Judiciante, dar ganho de causa a este pilantra seria frustrar os andelos das opíperas cornucópicas de graças plutocráticas. Ele comunicou alguma coisa para a gente que é leigo, que não sabe o que significa. Não comunicou nada. Então, falar bem não significa comunicar. Anote. No âmbito profissional, a maior parte do nosso tempo, do nosso dia, nós nos dedicamos a receber e transmitir informações. Seja gerenciando situações ou pessoas, seja negociando com clientes, ou seja, expondo e vendendo ideias ou produtos. Mas, será que nós sabemos fazer isso? 50%, anotem esse número, gente. As habilidades de comunicação, elas são responsáveis por 50% dos requisitos fundamentais de um desempenho eficaz. As habilidades de comunicação. Por que você compra um produto? O que te influencia? Propaganda. Comunicação. O que conquista a namorada? Ah, não, meu jeito de ser. Tá, vai com o seu jeito de ser sem saber dar uma cantada nela. Nunca. É comunicação. O bebê já nasce se comunicando. Qual é a comunicação do bebê quando nasce? É o choro. Na verdade, acho que o maior trunfo do ser humano, desde os primórdios, é exatamente a capacidade de se comunicar. Portanto, é questão de sobrevivência. Desde lá de trás, gente. Saber se comunicar é questão de sobrevivência. Tudo bem que o homem é inerente ao ser humano, sabe se comunicar. Mas será que todo mundo sabe se comunicar bem? E a resposta é não. As pessoas se preocupam e muito com a sua formação técnica. É verdade, as pessoas se preocupam muito com a formação técnica, mas poucas são as pessoas que se preocupam em desenvolver a sua capacidade de interagir com o outro ser humano. O sujeito chega a um alto escalão de uma empresa, vira um alto executivo e às vezes não tem a capacidade de interagir com o seu subalterno, com o seu empregado, com o seu colega de trabalho.
falta a ele a capacidade de comunicação interpessoal. Portanto, senhoras e senhores, meus queridos, competência em comunicação, mais do que questão de sobrevivência, é fator de sucesso, tanto no pessoal quanto no profissional. Ô louco, meu! É verdade. Quando você desenvolve as suas habilidades de comunicação, você se vende melhor. Você se torna uma pessoa mais vendável. Claro, nós todos somos produtos, vamos ver isso mais para frente. Então, por que não desenvolver essas minhas competências? Comunicar-se bem significa quem consegue se diferenciar. Lembre-se, todo ser humano nasce com a capacidade de se comunicar, mas comunicar-se bem nem todos. Portanto, quem consegue desenvolver a capacidade de se comunicar bem, com certeza vai adquirir o poder. Opa, o poder! Olha só, poder de autoconhecimento. Se eu me conheço, se eu sei das minhas emoções, se eu tenho esse poder sobre mim mesmo, eu me comunico melhor. Eu sou uma pessoa melhor, inclusive com as outras pessoas. O poder de firmar-se no mundo. Como assim firmar-se no mundo? Olha, onde a gente chega, a gente precisa deixar uma marca. Qual é a marca que você quer deixar? Faça essa pergunta para você mesmo. Poder de legitimar o diálogo. O que é isso? Gente, você precisa se colocar no lugar das outras pessoas. Isso se chama empatia, para que você consiga entender as outras pessoas. Você precisa desenvolver a sua capacidade de ser simpático também. Isso é o poder de legitimar o diálogo. Poder de criar. A criação, a criatividade é algo fantástico. Para quem sabe desenvolver a sua habilidade de comunicação, tem um poder de criação fantástico. Basta a gente lembrar aqui da publicidade, né? A publicidade é algo muito criativo, é comunicação. Poder de conquistar oportunidades profissionais. E aqui vai uma dica para vocês. Falei que nem todo mundo que consegue uma formação técnica excelente tem um grande poder de comunicação. Quando você consegue se vender, observem bem, muita gente consegue se vender melhor do que é um bom profissional. Entendo. E muita gente é um profissional e não consegue se vender. Aposto com vocês que aquele que sabe se vender, mesmo não sendo tão bom quanto o outro, vai tomar o teu lugar. Aposto que toma o teu lugar. A hora que ele chega na frente do entrevistador, se ele souber se vender melhor, a vaga é dele, não é sua não. E até você descobrir, ou até o patrão descobrir que você era melhor, esquece, ó, tu está desempregado já. Por isso, quem tem o poder de comunicação sabe e vai aproveitar as oportunidades que surgirem. E por fim, não menos importante, poder de liderar. E talvez a liderança ela seja algo, ou a comunicação, enfim, do jeito que quiser, de um lado ou do outro. A liderança em relação à comunicação e a comunicação em relação à liderança. Não pode existir liderança sem poder de comunicação, de persuadir as pessoas. Porque diferente de ser chefe, ser líder é ser seguido, não é mandar para as pessoas obedecerem. Isso é chefe. Chefe manda, o outro obedece. O líder não. Você consegue persuadi-lo, consegue fazer com que ele compre suas ideias. Isso você faz através do poder de comunicação. Dito isto, vou entrar num quesito aqui essencial. Medo de falar em público. Tem gente que pensa que público é só isso aqui, ó. Não, não é. Qualquer pessoa que seja o seu interlocutor, seja apenas uma pessoa, ela é o seu público. Então, respeite a pessoa como seu público. É o seu filho? O seu filho é o seu público no momento que você dirige a palavra a ele. É o seu irmão? Seu irmão é o seu público. É o seu funcionário? É o seu público. É o seu patrão? Ele é o seu público. Então, vamos encarar dessa forma. Público não é somente muitas pessoas, um público grande. Uma pessoa já é um público. E por que as pessoas têm medo de falar em público, gente? A primeira coisa que a gente precisa entender é que o medo ele é comum.
É comum. Decorre principalmente da falta de experiência de falar. Qual foi a primeira nota mental? Nunca percam a oportunidade de se manifestar. Com isso, vocês vão começar a adquirir experiência. E a melhor forma de vocês fazerem isso é exatamente nas situações menos arriscadas. Eu falei que a família também é público, não é? Quando você está falando. Então, essa é uma situação arriscada ou não? Para você se manifestar, para você treinar a sua forma de se comunicar? Não, é uma situação arriscada. Você está com a sua família. A sua família, a visão crítica dela em relação a você é diferente de um público estranho. Concordam? Então, é a situação que tem para você adquirir experiência. Procurar treinar a sua habilidade de comunicação. Depois disso, para um grupo de amigos mais íntimos. Depois disso, para um grupo de colegas na escola, no trabalho. E não perca jamais a oportunidade. Pintou a oportunidade, levante a mão e diga: opa, quero falar. Numa reunião de condomínio, numa reunião de família. Isso é que vai preparar você para as horas mais críticas, para que você estiver na frente de um entrevistador, para a hora que você estiver buscando a sua oportunidade de emprego. E uma outra coisa interessante, olha só, é do que eu estou falando aqui. Preparação. Quando você está preparado, você consegue, eu não diria perder o medo. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui tem medo de falar em público? Vamos lá. Bom, sejam sinceros. Quem tem medo de falar em público aqui? E quem não tem? Olha, eu vou dizer para vocês o seguinte: vocês acham que não tem. Porque até os grandes oradores, eles sentem um friozinho na barriga antes de subir ao palco. E vou falar para vocês que isso é uma coisa ótima, porque te delimita, porque te mantém dentro de um padrão, não deixa você se exacerbar, inclusive evita que você erre. E eu costumo dizer o seguinte, que o medo ele sempre existe. Mas o que é coragem então? A coragem não é a ausência do medo, a coragem é agir apesar do medo. Então o medo ele está lá, ele vai existir. Mas qual é a sua coragem de ter atitude, de agir? É agir apesar do medo. Isso é que é a coragem. Portanto, gente, nós já sabemos que o medo é comum. E enquanto patologia, porque tem gente, sou doente de medo. Não, enquanto patologia, o medo ele só atinge 1%, somente 1% da população mundial. Eu não acredito que aqui tem alguém, né? Porque, segundo a medicina, a patologia que atinge esse pessoal não deixa nem sair de casa. Vocês estão aqui. É algo mais ou menos parecido com o síndrome do pânico. Então não tem ninguém aqui com essa patologia. Então quem tem medo de falar em público, bora procurar perder. Como é que você adquire experiência, gente? Com o tempo. E a preparação está ao alcance de todos. Vamos lembrar de uma coisinha aqui, ó. Uma palavrinha chamada domínio. Como é que eu posso ser uma pessoa para me comunicar bem em público? Você precisa dominar essas coisas aqui, ó. Tema ou assunto. Você precisa dominar o ambiente, o público e as ferramentas. Tema é conteúdo, é assunto. Como é que você tem assunto, gente? Estudando, pesquisando sobre o assunto. O que é o ambiente? Qual que é o ambiente comunicacional? O que nós aprendemos sobre comunicação na escola? A gente aprende que tem um receptor, né? Tem um emissor, tem um canal. Nós temos o que mais? Feedback local, né? A mensagem, ruído na mensagem. O que pode se tornar um ruído na sua mensagem? Você está falando... você é um advogado, aquilo que eu falei, você está falando para pessoas leigas e usa termos técnicos, isso, olha, a pessoa está falando bem, mas já se tornou a própria forma dela falar, as próprias mensagens, a própria mensagem já se tornou um ruído na comunicação. E as ferramentas? Dominar o público, está dentro do ambiente. E as ferramentas? Qual a principal ferramenta de comunicação que a gente usa todo dia? Qual é? A fala, a voz, essa é a sua ferramenta, cuide dessa sua principal ferramenta. Olha, o medo de falar em público, portanto, está ligado à timidez, vergonha, traumas e insegurança. O mestre Polito, Rinaldo Polito, a quem eu aconselho vocês a procurarem sobre ele, livros e material na internet, ele tem um site também fantástico. Ele fala que os principais itens aí para a pessoa ter esse medo de se manifestar, de falar em público, são a falta de conhecimento sobre o assunto, que nós já falamos, dominar o assunto, falta de prática no uso da palavra e falta de conhecimento sobre si mesmo. Aquilo que eu falei sobre o poder de autoconhecimento.
A principal causa, portanto, de você ter medo de falar em público é exatamente porque você não tem essa experiência, não faz com regularidade. Agora, considere o seguinte, essa aqui é interessante. Tudo que você teme, de tudo que você teme, não, porque eu sou tímido, não, porque eu não sei o que lá, vai acontecer alguma coisa errada. E engraçado é que só a gente espera isso, que aconteça algo errado. É só a gente tem uma mania danada de achar que tudo vai dar errado com a gente, né? Até a própria mãe da gente, você está acostumado a chegar em casa todo dia, 10 horas da noite. O dia que passou de 10 horas, 10 e meia, aí a mamãe já pensa, isso aconteceu alguma coisa, um acidente, foi assaltado. Ela nunca pensa, meu filho amou uma gata, e tá, não pensa. Nunca, ela só pensa na coisa ruim, né? Então, é importante que você pense o seguinte, 90% das coisas que nós mais tememos, elas não vão acontecer. E os outros 10%? Tenha certeza que não serão tão ruins quanto você imaginava que fossem. Pronto. Tranquilize-se. 90% das coisas que você mais teme não vão acontecer e o restante não é tão ruim. Portanto, controle suas emoções. É o segredo para você começar a ser um bom orador em público, um bom comunicador. Controle suas emoções. A chave para dar início a uma trajetória de sucesso de um bom comunicador é o que, gente? Confiança, autoconfiança. Confie em você. Se você se preparou, se você estudou, por que ter medo? Não vai ter medo de nada. Você não é um bom profissional para se vender na frente do... Na hora de pedir um aumento, então, ixi, rapaz, a coragem para pedir um aumento, os argumentos certos, eles vão fazer a diferença. Se você não souber argumentar, você não vai conseguir o aumento do seu chefe. Tudo está ligado a confiança na sua comunicação. Baixa a luz e libera o áudio, por favor. Baixa a luz. Toda vez que eu vejo esse vídeo, eu não consigo deixar de me arrepiar com a última cena. Tudo é da mente da pessoa. Isso aí representa o medo. Representa o medo. É o medo de dar o passo à frente, o medo de agir. Então, tenha coragem. É preciso agir, apesar do medo. Nós vamos dar algumas dicas aqui, ao longo da nossa fala, para você controlar as suas emoções. Algumas estratégias a serem seguidas. Portanto, olha só. Treine periodicamente em casa alguns textos. E aqui eu vou dizer uma coisa, aqui tem muita gente que quer ser um bom comunicador, mas não faz o principal. Eu confesso que senti, no primeiro período da faculdade de jornalismo, eu me senti incomodado com alguns colegas quando eu ouvi, logo nos primeiros dias de aula, o professor falando em leitura e perguntava para as pessoas, para os alunos, o que você lê? Professor, nada não. E você? Eu leio Facebook. E você? Eu leio Contigo. Não estou dizendo que não é para ler não, viu gente? Ao contrário, um bom comunicador, ele passeia em todos os tipos de literatura.
todos, até bobagem, tem que fazer parte da sua leitura, sabia disso? Até as bobagenzinhas tem que fazer parte, sim, porque isso vai te dar carga, vai te dar conteúdo, inclusive para você criticar. Aí eu não assisto o BBB, assista. Aí eu não assisto a Fazenda, assista de vez em quando, não vou dizer que você se tornar um telespectador assíduo, e se for também, você tem que ter noção das coisas que você consome e saber filtrar. Uma coisa serve para uma coisa, outra coisa serve para outra coisa. E prestem atenção, não tem como ser um bom comunicador se não for um bom leitor. Leia, informe-se sobre tudo. Qualquer carga de informação que você tiver vai servir em um ou em outro momento da sua vida. Treine periodicamente a leitura de textos variados em casa. Fale sempre que tiver chance. Lá vem de novo a nossa nota mental. Qual foi? Nunca perca a chance de se manifestar. Portanto, tá aí, ó. Fale sempre que tiver chance. Não tenha medo do ridículo. Solte-se, principalmente em situações que não ofereçam risco. Em casa, com a família, com os amigos. Invista-se de autoridade sem ser arrogante. Se você sabe do assunto, fale sobre ele. As pessoas, às vezes, elas têm medo de dizer, olha, eu sou bom. Sabia disso? Ficam com uma falsa modéstia e perdem grandes oportunidades na vida. Porque elas não se investem de autoridade com medo de serem arrogantes. Precisa ter autoridade sim para dizer que você é bom, para dizer que você sabe fazer. Porque senão vem outro e nem sabe, só ele dizer que é bom, ele toma o teu lugar. Se você é bom em alguma coisa, diga com humildade, mas com autoridade, sem arrogância. Você sabe fazer isso? Sei. Eu sou bom nisso, eu treinei, eu estudei, eu estou preparado para fazer. Né? O pessoal diz que eu sei, né? Olha, deixe que os outros falem de você. Não... Claro que você tem que falar de você, como não? Claro que você tem que dizer que se você é bom em uma coisa, para que esconder? Venda-se. Olha, eu estou ligando para você porque você foi indicado aqui na nossa empresa, que você é um ótimo digitador. Eu com as minhas tecladas, né? Olha, exercícios físicos de relaxamento são ótimos para vocês antes de vocês, quando vocês forem para um ambiente de comunicação onde vocês acham que vão se sentir tensos, nervosos. Eu vou para uma entrevista de emprego. Beleza, faça exercício de relaxamento antes de sair de casa, exercício de respiração, mentalize coisas positivas, para de ser igual tua mãe, pensar que tudo vai dar errado. Pense que você vai conseguir a vaga, que a vaga é sua. Transforme o nervosismo em energia positiva. Já saia de casa entusiasmado. E aí, meu filho, para onde é que tu vai? Mãe, eu vou ali na entrevista de emprego tentar alguma coisa. Não, mamãe, me dá minha carteira de trabalho aí que eu já vou voltar empregado. Tem que ser assim. Tem que ser entusiasmado mesmo. E não se preocupe com o nervosismo inicial. Ele passa logo com vocês assim, ó. Boa tarde, chefe. Pronto. Agora tem que ser um boa tarde, chefe, desse jeito mesmo. Não pode ser. Boa tarde. Não. Você, quando for convidado, por exemplo, para subir ao palco, para falar alguma coisa, você está aqui sentado no seu lugar. A diferença, presta atenção. E agora, senhoras e senhores, vem aí, Geisael Marques. Oi, gente, tudo bom? Não, de jeito nenhum. A palavra vem Geisael Marques, é o cara. E agora, senhoras e senhores, Geisael Marques. Opa! Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? A gente exagera um pouquinho aqui para mostrar para vocês que tem que ter entusiasmo, entendeu? Tem que ser entusiasmado mesmo. Olha, seja sincero, mas sem cometer sincericídio. Mentiras brancas são bem-vindas. Você está mais magra hoje? Eu notei uma certa diferença de ontem para hoje. É demais, né? Mas seja sincero, sem cometer o sincericídio, mas seja sincero. E eu já falei, imaginar cenas otimistas sempre. Vamos lá, 7 recomendações. Dando aí uma guaribada em tudo que a gente já viu. A primeira delas, olha, quando o medo aparecer, encare-o normalmente. Já disse, até os mais experientes oradores, eles sentem um friozinho na barriga antes de subirem ao palco. Pronto.
Recomendação 2, controle seu nervosismo. Como? Ao se aproximar o momento de você se apresentar, de você falar, de você ir lá, relaxe, nada de ficar andando de um lado para o outro, né? Ficar com um tique nervoso. Não faça isso, relaxe. Tenha uma atitude correta, conforme eu já acabei de exemplificar para vocês aqui. Ao caminhar para o palco, haja com segurança. Ao entrar na sala, quando você está lá na antessala, vai ser chamado para entrevista. É o próximo. Aí você já entra na sala. É aqui que me chamar? Pelo amor de Deus. Aí o cara diz assim, não chamamos não, vai embora. Não chamamos não. Seja uma pessoa de atitude segura, né? Olá, boa tarde, tudo bom? Meu nome é fulano. Negócio de sentar na pontinha da cadeira, em segurança. Aí a pessoa chega, né? A cadeira está todinha aqui. Senta na cadeira, rapaz. Fique à vontade, sinta-se à vontade com você mesmo, né? Tenha uma atitude correta. Olha, recomendação 4. Saiba que o que falar é mais importante do que como. Conteúdo é mais importante do que a forma. Enquanto você não domina a forma de falar, você deve dominar pelo menos o conteúdo. Por mais que você cometa alguns deslizes durante a sua fala, as pessoas vão perceber que você tem conteúdo. Lembra que eu falei de falar bem e se comunicar? O que adianta você falar bem e ser um cara prolixo, enrolador e não ter conteúdo? É melhor que você cometa deslizes de gramática, que seja, mas que você tenha conteúdo. Ninguém aqui duvida que o Lula é um dos maiores oradores desse país e não tem a gramática correta, não tem o português correto. Agora ele consegue fazer uma coisa que pouca gente faz: comunicação de massa, com eficiência.